A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Carlos, e que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor estejam sobre a sua vida. Se você chegou até aqui, creia que não foi por acaso. Deus quer falar com você, fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus capítulo 14, versículos 28 a 31, que diz assim: E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E disse ele: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa passagem nos ensina lições profundas sobre fé, obediência e confiança em Deus. Os discípulos estavam no meio do mar, enfrentando uma tempestade. O vento era contrário, as ondas eram fortes e o medo tomou conta do coração deles. Muitas vezes a nossa vida também se parece com esse cenário. Estamos caminhando, obedecendo, mas de repente surgem tempestades que não esperávamos. Jesus aparece andando sobre as águas. Aquilo que para os homens é impossível, para Jesus é caminho. Onde para nós é problema, para ele é chão firme. Pedro, ao reconhecer Jesus, faz um pedido ousado: manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Isso nos mostra que a fé verdadeira não fica parada. Ela deseja se mover na direção de Jesus. Quando Jesus diz vem, Pedro sai do barco. O barco representa segurança humana, conforto e controle. Sair do barco é sair da zona de conforto e confiar totalmente na palavra do Senhor. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele fez o impossível. Ele andou sobre as águas. Isso nos ensina que fé não é ausência de vento, é permanecer olhando para Jesus mesmo quando o vento sopra forte. O problema começa quando Pedro tira os olhos de Jesus e passa a olhar para o vento. O medo entra, a fé enfraquece e ele começa a afundar. Quantas vezes isso acontece conosco? Começamos bem, cheios de fé, mas quando olhamos para as circunstâncias, para os problemas, para as ameaças, começamos a afundar espiritualmente. Mesmo assim, Pedro toma a melhor decisão. Ele clama: Senhor, salva-me. Ele não tentou se justificar, não tentou nadar sozinho. Ele clamou por Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. Isso nos mostra que o socorro de Deus nunca se atrasa para quem clama com sinceridade. Jesus não deixa Pedro afundar, mas o corrige com amor. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso nos ensina que Deus se agrada quando damos passos de fé. Mesmo sendo imperfeitos, Jesus não repreendeu Pedro por sair do barco, mas por duvidar depois de obedecer. Essa palavra nos confronta a refletir sobre onde estão os nossos olhos hoje. Estamos olhando para Jesus ou para o vento? Para a promessa ou para o problema? Para a palavra ou para o medo? Enquanto nossos olhos estiverem em Cristo, nós permaneceremos de pé, mesmo em meio às tempestades da vida. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, enfrentando lutas, crises, dores e incertezas. Jesus continua passando sobre as águas da sua tempestade e dizendo: Vem. Ele continua estendendo a mão para quem clama. Ele continua sendo o mesmo Deus que sustenta, levanta e restaura. Há ainda uma lição muito profunda nessa passagem que precisa ser destacada. Pedro não afundou porque saiu do barco. Ele começou a afundar porque deixou o medo falar mais alto do que a palavra que Jesus havia liberado. A palavra vem era suficiente para sustentar Pedro sobre as águas. Mas quando o coração se enche de medo, até aquilo que Deus já falou parece perder a força. Isso nos ensina que a fé precisa ser alimentada
continuamente. Não basta ouvir a voz de Deus uma vez e depois viver olhando para as circunstâncias. A fé cresce quando permanecemos conectados à palavra. Quando escolhemos confiar mesmo sem entender tudo, o vento não cessou enquanto Pedro andava sobre as águas, mas ele não afundou enquanto manteve o foco em Jesus. O problema não é o vento existir. O problema é o vento se tornar maior do que a nossa confiança em Deus. Outro ponto importante é que Jesus estava mais perto de Pedro do que ele imaginava. Assim que Pedro clamou, Jesus estendeu a mão imediatamente. Isso nos mostra que Deus está mais próximo do que pensamos, mesmo quando parece distante. Ele não espera que estejamos fortes para nos ajudar. Ele age quando reconhecemos nossa dependência dele. Essa história também revela que fé não é perfeição, é relacionamento. Pedro falhou, mas estava com Jesus. Ele teve medo, mas clamou. Ele afundou, mas foi levantado. Isso nos ensina que Deus não rejeita quem erra tentando obedecer. O Senhor trabalha com pessoas reais, com medos, limitações e processos. Quando Jesus entra no barco, a tempestade se acalma. Isso simboliza que a presença de Jesus traz paz, mesmo depois do medo, da dúvida e da queda. Não importa quanto tempo a tempestade durou. Quando Jesus entra, tudo se aquieta. Isso nos lembra que a verdadeira paz não vem quando o problema acaba, mas quando Jesus está presente. Por fim, essa passagem nos desafia a sair da passividade espiritual. Muitos permanecem no barco, observando, criticando ou apenas assistindo, enquanto Deus chama para um nível mais profundo de fé. O convite de Jesus continua sendo o mesmo. Vem. Quem responde, vive o sobrenatural, aprende com os erros e cresce espiritualmente. Que essa palavra nos leve a confiar mais, a obedecer mais e a manter os olhos firmes em Jesus. Mesmo quando o vento sopra forte, vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entramos agora na Tua presença com um coração humilde e confiante. Te agradecemos porque Tu és o Deus que anda sobre as águas e que não nos abandona nas tempestades da vida. Obrigado porque, mesmo quando a nossa fé falha, a Tua graça nos sustenta. Pai, ajuda-nos a manter os olhos em Jesus e não nas circunstâncias. Fortalece a nossa fé quando o vento estiver forte e o medo tentar nos paralisar. Dá-nos coragem para sair do barco, para obedecer a Tua voz e confiar plenamente em Ti. Estende agora a Tua mão sobre aqueles que estão começando a afundar. Levanta os cansados, renova os desanimados, fortalece os fracos e restaura os que perderam a esperança. Que a Tua paz invada os corações e que a fé seja renovada neste momento. Nós declaramos que não seremos dominados pelo medo, mas viveremos pela fé. Entregamos nossas vidas, nossos caminhos e nossos desafios em Tuas mãos, confiando que o Senhor é fiel para nos sustentar até o fim. Pai querido, continua falando conosco e selando esta palavra em nossos corações, que ela não seja apenas ouvida, mas vivida no dia a dia. Ajuda-nos a guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que, nos momentos de dificuldade, não esqueçamos das Tuas promessas. Senhor, aumenta a nossa fé. Quando o medo tentar nos paralisar, lembra-nos da Tua presença. Quando o vento soprar forte, lembra-nos da Tua voz dizendo: vem, dá-nos coragem para dar passos de fé, mesmo quando o chão parece instável, mesmo quando não vemos segurança humana. Pai, toma em Tuas mãos cada família representada aqui, cada sonho, cada luta, cada lágrima. Onde há tempestade, entra com a Tua paz. Onde há dúvida, entra com a Tua certeza. Onde há fraqueza, manifesta o Teu poder. Ensina-nos a confiar mais em Ti do que nas circunstâncias, mais na Tua palavra do que no que os nossos olhos veem. Que os nossos olhos espirituais estejam sempre fixos
em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós entregamos o nosso caminho, o nosso futuro e a nossa vida no teu altar. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nenhuma tempestade é maior do que o teu poder. Recebe, Pai, esta oração como expressão de fé e dependência. Que saiamos deste momento fortalecidos, renovados e firmes na certeza de que, com Jesus no barco, jamais seremos vencidos. Em nome de Jesus. Amém.